Boa tarde a todos. Meu nome é Ângela Cristina Guerra e hoje eu falo em nome do grupo Aulas da Vida, que neste mês de maio vem homenageando as mães. Nós, do Centro Espírita Amor e Caridade, participamos deste grupo e falamos com você todas as sextas-feiras com muita alegria. O tema do mês é um tema que foi escolhido com muito amor, não é? Mães co-criadoras com Deus. E o tema de hoje, desta sexta-feira, é: Mães, nossos filhos são empréstimos de Deus. Eu sei que para muitas mães, ou para todas as mães, para as mães de primeira viagem, digamos assim, receber uma frase dessa, nossos filhos são um empréstimo de Deus, por um lado, pesa uma responsabilidade muito grande. Por outro lado, pesa o lado em que a mãe pensa, no primeiro momento, não, o filho é meu. Então, nós viemos lembrar aqui hoje, nesta nossa reflexão, mães, nossos filhos são empréstimos de Deus. Sim, nossos filhos são um presente de Deus, mas não são nossa propriedade. E é diante desta reflexão que nós vamos levar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos benfeitores amigos, agradecendo por estarmos aqui, mais uma vez, rogando ao Pai que nós, nesta reflexão, tenhamos um bom entendimento do que aqui será trazido. É claro que o tema é muito importante e nunca é esgotado, mas que esta reflexão nos sirva para guiar, para iluminar nossos passos nessa jornada de tanta responsabilidade, alegria e amor, não é? Quem já não ouviu a frase, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nós vamos encontrar esse versículo bíblico em Mateus, no capítulo 25, versículo 40. Jesus disse: quando fizerdes aos meus pequeninos irmãos, é a mim que o fazeis. Lembrando de novo que nós estamos falando de nossos filhos, desde a concepção, desde a notícia de que chegará um membro novo na família. O primeiro, e para a maioria das famílias, para a maioria das pessoas, há uma alegria imensa. Talvez primeiro um susto, porque é uma novidade, depois em seguida uma alegria imensa. E há todo um processo em cima disso. A descoberta da chegada de um novo membro, o nascimento, que é uma alegria para os pais e para toda a família, a criação, o desenvolvimento e toda a jornada. Importante lembrar logo no início, aqui também, é que quando, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar sobre os laços de família. Quando nós recebemos uma criança, nós vemos um serzinho tão frágil, recém-nascido. E nós, espíritas ou espiritualistas que estiverem acompanhando a nossa reflexão, nós sabemos que um nascimento trata-se de uma reencarnação. Aquele espírito que ali chega, tão amado, tão bem recebido, na maioria das vezes, ele é um espírito já com histórias pretéritas, com encarnações passadas. E na maioria das vezes, não é uma regra, mas na maioria das vezes, teve convivência conosco em encarnações anteriores. Lembremos que todos nós, hoje sendo mães, hoje sendo filhos, numa encarnação, numa existência presente, todos nós temos
o que dar e também o que receber. Nós sempre estamos na condição de ensinar o que nós já sabemos, de conduzir e também aprender. É sempre, né, nas convivências, é sempre uma troca, é sempre essa coisa bonita, um ensinando para o outro, que é uma das coisas também mais bonitas que Deus, nosso Pai, misericordioso, nos proporciona, aprender uns com os outros. Nós temos os nossos filhos que saem do nosso ventre e temos os filhos que são o que nós chamamos de filhos do coração, ou os filhos que chegaram pelo coração. Diante de todos eles, nós devemos lembrar que estão conosco nesta jornada, estão de passagem. Por quê? Vamos lembrar também outra frase que nós aprendemos desde muito novinhos e novinhas. Os filhos são criados para o mundo. Quem nunca ouviu também essa frase? Nós não criamos os filhos como propriedade nossa. Nós devemos criá-los pensando que nós devemos ajudar a formar este ser humano da melhor maneira que pudermos, de preferência dando os melhores exemplos, sendo companheiros de jornada diariamente para a formação, né, de um ser humano mais consciente, mais feliz e entendendo os valores essenciais da vida. A verdade, tudo o que é de virtude nesta vida presente, nós devemos, desde a primeira infância, desde o início, os primeiros anos de vida, as crianças aprendem conosco. Quem aqui tem crianças em casa ou se lembra de que tudo que você faz, os gestos, as palavras que você mais repete são as primeiras palavras da criança. Os gestos que você faz, as crianças têm também a prática de repetir. Então, que nós nos lembremos sempre que mães, pais, cuidadores são espelhos dessas crianças. Todos vêm com uma carga de aprendizado das suas vidas pré-existentes? Sim. Agora, a criança, ela necessita de organização, de limites e principalmente de bons exemplos. Nós, quando falamos da responsabilidade que pesa, porque assim, os filhos são nossos, mas em primeiro lugar, os filhos são filhos de Deus. Então, a condução dessa educação para que essas pessoas, nossos filhos, se tornem pessoas felizes neste mundo, dentro do que é possível, para pessoas que se tornem fortes e preparadas para o que elas deverão também cumprir das suas tarefas e das suas missões. Porque sim, todos nós viemos com compromissos a cumprir e com o objetivo de evoluirmos, e não há outra forma de evoluir senão praticando e pensando o bem comum, não só o bem para mim, para o meu filho e para a minha família, mas o bem num todo. Não há outro caminho para evoluir, nos diz Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Então, o bem, a prática do bem comum, deve ser ensinada aos nossos filhos desde a primeira infância. E seguindo, nós vamos ver que hoje em dia nós temos problemas muito sérios dentro das escolas. E eu gostaria só de fazer um lembrete aqui, que a educação dos filhos
quando eles chegam na escola, já tem que vir, não é? Essas crianças já têm que ir para a escola conhecendo os valores essenciais do respeito, da justiça, sabe, com exemplos, com histórias que têm fundo moral, ensinando a ética. E é assim que vamos burilando essa joia preciosa, né, que está nas nossas mãos, que não é uma missão que nos foi dada pensando que nós não daríamos conta. É exatamente o contrário. Nós pedimos essa missão, nós muitas vezes queremos estar com essas pessoas, com esses espíritos de novo. Não só os filhos pedem para estar com bons pais, mas também os pais pedem muitas vezes, e quiçá na maioria das vezes, para estar com esses filhos e poder ajudá-los de forma mais eficaz nessa existência presente a ser humanos melhores e a desenvolver no sentido de cumprir as suas tarefas e os seus compromissos aqui na Terra. Vamos lembrar também de outra coisa hoje muito usada, que são as redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp. E aí chega um momento na vida, nós esperávamos que isso fosse na juventude ou na adolescência, que seja, mas nós vamos ver crianças hoje com celulares na mão. Crianças de 6, 7, 8 anos que já se comunicam pelas redes sociais. Tem aqueles ali que a partir dos 2 anos já usam, né, o celular para ouvir historinhas, para ouvir música e se fixam ali naquela imagem, e que cada pai, cada mãe deve também ficar supervisionando o tempo desse contato com as telinhas. Mas o que eu quero lembrar é que o WhatsApp, Instagram, Facebook, lembrando que nossos filhos são empréstimos de Deus e joias preciosas nas nossas mãos, nós devemos não só participar, não só como no sentido de fiscalizar esses contatos e essas conversas, o que está entrando na sua casa e na vida dos nossos filhos através das redes sociais. Não só no sentido de fiscalizar, mas no sentido de acompanhar, de entender do que seu filho gosta, com quem ele tem conversado, o que ele gosta de conversar, quais são os gostos do seu filho. Acompanhar realmente e efetivamente o seu desenvolvimento. E quando eu disse não só pela supervisão ou fiscal, né, ou fiscalização do que ele tem visto, que é importante, mas a fim de promover uma ponte entre mães e filhos, entre a família, entre os cuidadores, filhos que saíram do seu ventre ou que saíram ou que são filhos do coração. Isso não importa, são seus filhos. Então, esse cuidado do que nossos filhos estão vendo, estão conversando, é muito importante e pode, conforme a maneira que você conduz isso, pode aproximar você do seu filho. Outro dia eu vi um vídeo que mostrava os pais com uma criança de mais ou menos 4, 5 anos. E essa criança, ela andava atrás da mãe, atrás do pai, buscando o quê? Atenção, e ela não tinha atenção. E sabem por quê? Porque a mãe andava com o celular na mão o tempo todo, conversando ou trabalhando, e o filho andando atrás da mãe, querendo atenção. Ele chegava, era um vídeo curto, e ele chegava atrás do pai, ou sentava do lado do pai no sofá, e o pai também estava atento ao celular e ignorava a presença do filho ao seu lado, também pedindo o mínimo de atenção. Peço atenção a essa questão também, já que nós estamos tendo essa oportunidade aqui de falar sobre aulas da vida. Os nossos filhos
são responsabilidade nossa e estão na nossa guarda por um período. Nós não sabemos até quando essa convivência será possível. Então, todo o tempo, nós não sabemos quanto tempo a nossa presença será possível junto aos filhos. E nós não estamos falando aqui de quando eles já saem de casa independentes, não. Não estou falando disso. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Então, o que eu posso ensinar para o meu filho, o que eu posso mostrar de valores, mostrar o que é o mundo e para que estamos aqui, principalmente trazendo a religião e a religiosidade e Deus para dentro dos lares. Isso só faz fortalecer não só o seu lar, mas a sua conexão com o seu filho, com os nossos filhos. A religião, a religiosidade, Deus, a atenção que nós damos, o tempo que nós reservamos aos nossos filhos, farão deles filhos, seres humanos, pessoas mais fortes e mais preparadas para o mundo. Não é isso que nós queremos? Que nossos filhos estejam mais preparados e que sejam felizes dentro do que é possível aqui na Terra? Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso, para justamente a atenção às nossas crianças. Lembrando que nós iniciamos essa conversa com o seguinte versículo: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim que o fizestes. Porque sim, toda vez que nós estamos pensando em Jesus, nós devemos lembrar que Ele é nosso irmão, porque Ele dizia: Deus é meu Pai, eu sou filho do homem, e dizia para nós que todos nós somos filhos de Deus. Assim, somos todos irmãos, e toda vez que fizestes aos meus pequeninos, é a mim que o fazeis. Nós agora vamos lembrar a nossa doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, no seu primeiro livro, em O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz perguntas muitíssimo pertinentes à espiritualidade. São 1018 perguntas, se não me engano. E numa delas, no livro 2, no capítulo 11, na Lei de Justiça, do Amor e da Caridade, na pergunta número 890, Kardec pergunta o seguinte: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Olha que interessante, Kardec se preocupou em perguntar à espiritualidade se o amor de mãe é um instinto, se é um sentimento e se é comum aos homens e aos animais. Sabe o que a espiritualidade respondeu? É uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Mas, entre os animais, esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados tornam-se inúteis para os animais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis, os cuidados materiais. Entre os homens, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e abnegação que são da virtude. Sobrevive mesmo à morte e segue o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele, no homem, mais do que no animal. Aqui foi perguntado, né, se esse amor, se esse amor maternal, ele é uma virtude ou um sentimento instintivo igual para os homens e para os animais. Para os animais, nós sabemos que, e também foi dito aqui, que os cuidados, eles são materiais e eles cessam. Eles cessam assim que os cuidados se tornam inúteis, porque os animais, muitas vezes, eles nascem, né,
e já saem andando e não precisam mais do cuidado materno. E a mãe o deixa ir, o deixa livre, seguindo os seus instintos também de conservação e de preservação. No caso dos homens, né, a maternidade humana já é bem diferente. A responsabilidade na condução do desenvolvimento desse espírito, ele faz com que, olha bem, entre os homens ele persiste por toda a vida. Quem aqui já não ouviu, e além túmulo, eles também nos lembram aqui. Nós, na doutrina espírita, nós temos as reuniões mediúnicas. Nas reuniões mediúnicas, nós temos oportunidade do intercâmbio espiritual. E nós podemos ajudar, né, espíritos que muitas vezes estão em situações difíceis, complicadas, ou até em situação de rebeldia. E eu quero só citar esse exemplo aqui. Certa vez, conversando com o esclarecedor, esclarecendo e conversando com um espírito rebelde, quando foi dito a ele, mas você deseja continuar dessa forma, mesmo na vida espiritual? Você não acha que poderia e que tem coisas muito melhores para ser vividas na sua jornada evolutiva? Há alguém que você teria saudade, condições de ver se saísse, né, dessa rebeldia, desse tipo de trabalho? E esses espíritos ainda se emocionam ao falar das mães. E quando falamos das mães, além de ouvir choro, nós vemos uma comoção muito grande, porque na maioria das vezes essas mães vêm pedindo para seus filhos, além túmulo, mesmo em situação de espíritos desencarnados, ou enquanto elas já estão desencarnadas, continuam pedindo pelo sucesso das tarefas dos filhos, da evolução, orando pela sua felicidade. E não há felicidade, vou repetir, e evolução sem o desejo do bem comum a todos nós. Então, o que eu quero lembrar que as mães, elas têm os filhos, como seus tutelados, não só durante toda a vida encarnatória, mas depois dela. Então, o amor de mãe não é só um instinto, é uma virtude. É um sentimento dos mais fortes que nós podemos imaginar. Nós conhecemos uma história contada, uma história árabe, né? E ela está contada no livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. E o capítulo se chama Joias Devolvidas. Lembrando que estamos refletindo sobre mães. Nossos filhos são empréstimos de Deus, são presentes de Deus e não são nossa propriedade. São confiados a nós para podermos conduzi-los a um bom caminho, ao melhor caminho que pudermos e que já conseguimos trilhar e ensinar. Neste livro Joias Devolvidas, nós vamos encontrar a história de um rabino. É uma história, como eu já disse, árabe, um pregador religioso, um rabi. Acompanhe comigo, por favor, essa bela história. Um pregador religioso judeu que vivia muito feliz com sua virtuosa esposa e 2 filhos admiráveis, rapazes inteligentes e ativos, amorosos e disciplinados. Por força de suas atividades, certa vez, o rabi se ausentou por vários dias, em longa viagem, e nesse interim, um grave acidente provocou a morte dos 2 moços. Podemos imaginar a dor daquela mãe. Não obstante, era uma mulher forte, apoiada na fé e na inabalável confiança em Deus. Suportou valorosamente o impacto. Sua preocupação maior era o marido. Como transmitir-lhe a terrível notícia? Temia que uma comoção forte tivesse funestas consequências, porquanto ele era portador de perigosa insuficiência cardíaca. Orou muito, implorando a Deus uma inspiração. O Senhor
não a deixou sem resposta. Passados alguns dias, o Rabi retornou ao lar. Chegou à tarde, cansado, após longa viagem, mas muito feliz. Abraçou carinhosamente a esposa e foi logo perguntando pelos filhos. Não se preocupe, meu querido, eles virão depois. Vá banhar-se enquanto preparo o lanche. Pouco depois, sentados à mesa, permutavam comentários do cotidiano, naquele doce enlevo de cônjuges amorosos, após breve separação. E os meninos estão demorando? Perguntou o pai. Deixe os filhos, quero que você me ajude a resolver um grave problema. O que aconteceu? Notei que você está abatida. Fale, resolveremos juntos, com a ajuda de Deus. Quando você viajou, um amigo nosso me procurou e confiou à minha guarda 2 joias de incalculável valor. São extraordinariamente preciosas. Nunca vi nada igual. E o problema é esse. Ele vem buscá-las e eu não estou com disposição para efetuar a devolução. Que é isto, mulher? Estou estranhando o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. É que jamais vira joias assim. São divinas, maravilhosas. Ele disse, mas não lhes pertence. Não consigo aceitar a perspectiva de perdê-las, disse ela. Ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria ao roubo. E ela disse, ajude-me. Claro que o farei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a tua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias eram os nossos filhos. Deus, que nos concedeu por empréstimo à nossa guarda, veio buscá-los. O Rabi compreendeu a mensagem, embora experimentando a angústia que aquela separação lhe impunha. Superou reações mais fortes, passíveis de prejudicá-lo. Marido e mulher se abraçaram emocionados, misturando lágrimas que se derramavam por suas faces mansamente, sem burburinhos de revolta ou desespero, e pronunciaram em uníssono as santas palavras de Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o seu santo nome. História comovente, não é? Meus amigos e meus irmãos que nos acompanham. As joias são realmente muito preciosas e estão em nossas mãos. Essa história, o que ela nos demonstra é um verdadeiro relato de fé, onde eles conversam com Deus. Primeiro, ela pede para que Deus a ajude, né? E Deus não deixou-a sem resposta para como dar a notícia a seu marido que tinha um problema no coração. E de uma forma belíssima, ela conduziu a conversa com ele, dizendo que é verdade, que são joias preciosas, que estavam nas suas mãos para que pudesse cuidar e que o dono dessas joias, o Pai verdadeiro, os buscou no momento em que aconteceu o desenlace, né? Esse desenlace do corpo físico para o corpo espiritual. Eles voltaram para a casa, que é a nossa verdadeira casa, é a espiritual. Nós somos espíritos. Mas, Ângela, é difícil compreender isso. Só uma mãe que perdeu o filho em tenra idade, diria Richard Simonetti, saberia a dor que se sente para devolver um filho. E é por isso também, meus queridos amigos e irmãos, que essa Casa Espírita, Centro Espírita Amor e Caridade, tem um grupo há muitos anos, conduzido pela doutora Vera, que se chama Joias Devolvidas, para que, espiritualmente falando, possamos dar um suporte a essas mães que têm essas dores em seus corações de terem tido que devolver os seus filhos em tempos que não era esperado.
Porque é aquela célebre frase, né? Uma mãe nunca pensa que vai enterrar um filho, porque tudo é esperado que aconteça o contrário, né? Que os filhos agradeçam os pais e cuidem dos pais, e eles voltam para a casa espiritual e os filhos continuam a sua jornada. E quando acontece o contrário, nós vamos perceber com muita força, né? Essa situação de que os filhos são nossos, são emprestados a nós para que possamos conduzi-los da melhor maneira possível. Caminhando para o final da nossa reflexão, eu gostaria de lembrar que eu disse no início, todos nós temos a doar e todos nós temos a receber. Todos nós temos a ensinar e todos nós temos a aprender. E que, quando perguntado a Emmanuel e a Jesus, no Evangelho no Lar, na casa de Simão Pedro, quando a sogra dele perguntou a ele sobre o talismã, Senhor, qual seria um talismã que poderíamos usar e saber que tem força? E Jesus respondeu a ela que o nosso talismã é o tempo, que o tempo para nós é precioso. Não há nada físico que nós possamos pegar nas nossas mãos para dizer que é um talismã divino que nos dará força. A nossa fé, que Deus nos assiste, que Jesus nos envolve com o teu amor, que nós não vivemos nada que não tenhamos que viver e que tudo que vivemos, na alegria ou na dor, Deus nos assiste e nos ajuda e nós encontramos aquela força que nós muitas vezes não sabemos de onde vem e vem de Deus, porque sim, Deus é amor e é Pai dos nossos filhos e é nosso Pai. Então, que nós tenhamos essa consciência de que nós estamos aqui de passagem na terra, mas que com passos firmes devemos conduzir a nossa caminhada, a nossa jornada. E eu nunca vou me cansar de lembrar que não há crescimento, não há evolução, não há condução da nossa vida para um caminho feliz se nós não pensarmos no nosso próximo, se nós não pensarmos no outro. E isso quando mães de sangue, mães que têm o filho que sai do seu ventre ou que nasce do amor do coração, que vem um filho, uma maternidade pelo coração. O tempo com essas crianças, com esses jovens, com esses adultos é precioso. Cada dia, cada hora, cada minuto de oportunidade de estar juntos para celebrar, para conversar, para compartilhar, para dividir um problema. Todos esses momentos são preciosos. Então, agradeçamos a Deus por termos uma mãe, por termos tido uma mãe, por sermos mãe e por sermos filhos que tenhamos ouvidos de ouvir, consciência e olhos de ver. Meus amigos, meus irmãos, a mensagem que nós tínhamos a passar, como eu disse no início, ela é inesgotável, porque ela é de um amor imenso. Vamos lembrar de Maria Santíssima, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, aquela mulher que concebeu o Filho do Pai, o Filho de Deus, quando ele tinha 33 anos de idade. Esse homem foi julgado injustamente, foi conduzido da Torre Antônia até o Gólgota, carregando uma cruz, sendo chicoteado, com uma coroa na cabeça, sangrando, com o fel na boca. E essa mãe não o abandonou. Ela caminhou com ele e esteve com ele até a sua descida, depois de ter desencarnado, a sua descida na cruz, e está com ele nos dias de hoje, em vida espiritual, zelando por nós. Então, Deus não a desamparou,
no momento de dor e não há de desamparar nenhuma de nós. Que Jesus abençoe seu lar, abençoe nossos filhos, abençoe nossas vidas, hoje, agora e todo o sempre. Que assim seja.